Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 maiores riscos de acidente doméstico com eletricidade. Então presta atenção porque você pode estar correndo grande risco e não sabe. Em primeiro lugar, pessoal, vamos falar sobre o chuveiro elétrico. Quem nunca tentou mudar a temperatura do chuveiro com ele em pleno funcionamento caindo água? Cuidado, principalmente se o seu chuveiro for antigo, não faça isso, isso é muito perigoso. Eu lembro, antigamente, na minha avó mesmo, que a gente usava aquele chuveiro antigo, que às vezes a gente queria trocar a temperatura do chuveiro, a gente não alcançava porque o cano era muito alto. Então a gente pegava o cabo da vassoura e ficava batendo. Não faça isso, eu já vi casos de sair a capa do chuveiro e ficar nos contatos vivos lá, e você pode correr o risco de meter a mãozona e tomar choque. Inclusive com o próprio cabo da vassoura. Se não for um cabo 100% isolado, que tem muitos cabos que são metálicos. Outros são de madeiras mais úmidas. Então tudo isso é muito perigoso. Não arrisque fazer isso, viu? A não ser se seu chuveiro for desses modernos que tenha resistência eletrônica. Que aí ali com potenciômetro tudo bem. Mas do contrário, não faça isso. Segundo lugar, manusear máquinas de lavar e outros eletrodomésticos, como geladeira e etc. Gente, muito cuidado, isso aí já deu até manchete de TV, de pessoas, principalmente dona de casa, que vai lá com o pezão descalço, né, tá lá na lavanderia, tá tudo úmido, e mete a mão na tampa da máquina, às vezes ela tem um pedaço ali que tá um pouquinho descascado, tá tendo fuga de corrente, e a pessoa fica eletrocutada. Então isso, muito cuidado, principalmente nas casas antigas, onde não tem uma instalação boa, não tem IDR, então muito cuidado com isso. Geladeira também. Em geladeira, eu mesmo já tomei choque já, tá? Então fique alerta, evite manusear equipamentos metálicos, principalmente, e ainda mais descalço, tá? Então, na máquina, principalmente, a máquina de lavar, tire ela da tomada antes de manusear. Beleza? Terceiro ponto, pessoal, usar extensão em má qualidade. Não faça isso. Ou também, às vezes você tem aquela sua extensão para usar um equipamento, principalmente VAP, né? Quem nunca precisou puxar uma extensão para pegar uma VAP, e às vezes a sua extensão não tem plug, o que você faz? Decapa a pontazinha do cabo e enfia lá na tomada. Aí quando você vai pegar ele para tirar, você encosta nos pelinhos e fica lá sapateando lá. Então toma cuidado com isso. Compra um plugzinho, deixa eu ver se eu tenho aqui. Um plugzinho desse aqui, ó. É baratinho. E com isso aqui você consegue montar a sua extensão e ela fica mais segura. Tem outros casos também, pessoal, que esse tipo de cabo aqui não é recomendado, esse tipo de cabo paralelo, tá? O bom mesmo é o cabo PP, aquele que ele tem aquela borracha por fora, dupla isolação. Certo? Vamos ficar atento porque isso dá muito acidente. Fiação em más condições e sem plug. Na hora que você vai manusear ela, você toma ali um sapateio, tá bom? Então fica muito esperto e longe desse tipo de problema que precisa usar extensão. Se for usar, não é errado usar extensão, mas use com segurança e com extensão bem feita, beleza? Quarto lugar, pessoal. Muitas pessoas têm o hábito de trocar lâmpadas na sua casa. Obviamente que quase ninguém vai chamar um eletricista para trocar lâmpada, né? Apesar que eu já fui chamado. Eu tenho uma cliente, uma senhora mesmo, que até para trocar lâmpada ela me chama. Mas isso não é o caso. Eu não vejo necessidade de chamar um eletricista para trocar uma lâmpada. Porém, tome muito cuidado, porque eu já vi gente tomar choque feio ao trocar uma lâmpada. Aí nós temos dois casos, na verdade. Tem dois tipos de acidente aí que acontece muitas das vezes. Primeiro é o improviso. Ao invés de você utilizar uma escada, o que o cidadão faz? Pega uma banquetinha de qualquer jeito, pega uma cadeira, sobe, cai, quebra. Além de quebrar a cadeira, quebra o cidadão também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o risco elétrico. Como assim o risco elétrico? Ah, Kleber, mas eu desligo o meu interruptor. Então, mas o problema é que nem sempre as instalações de lâmpadas, principalmente os mais antigos, os eletricistas não tinham tanto conhecimento técnico quanto nos dias de hoje. Por exemplo, ao ligar uma lâmpada parece ser uma coisa simples, mas pode acontecer de estar ligada errada. Vou dar um exemplo.
A pessoa desliga o interruptor, acha que não tem energia lá. Porém, o eletricista naquela época não sabia, ao invés de ele interromper a fase no interruptor, ele interrompe o neutro. E a fase fica lá em cima no soquete da lâmpada. Na hora que o cidadão vai colocar a lâmpada, ele tá com o dedinho lá encostando aqui, ó, nos contatos aqui, por exemplo, certo? Na hora que ele encosta lá no receptáculo, receptáculo é o nome correto, né? Tem gente que, inclusive, deixe nos comentários aí como que você conhece o together lá onde encaixa a lâmpada. Soquete, receptáculo ou, como que é o outro nome, Tuco? De colocar a lâmpada? Que eu falei esses dias? Bocal. Como que você conhece? Deixa nos comentários aí, já aproveitando. Mas já vou adiantando de antemão, o nome correto é receptáculo. Tá? Olha que nomezinho chique, né? Mas é isso aí. Tem que tomar muito cuidado, tanto com essa questão de você tá com o dedinho ali e tomar um tranco, como de cair. Então sempre utilize uma escada correta e, de preferência, desligue o disjuntor da iluminação. Ah, não sabe qual que é o disjuntor da iluminação? Desliga geral, para não correr o risco. Certo? Agora, em quinto e último lugar, a ocorrência que mais me aconteceu e a que eu mais ganhei dinheiro também. Ah, Kleber, você está ganhando dinheiro com a desgraça dos outros? Infelizmente pessoal. No ano de 2024, foi o serviço que mais eu fui procurado para fazer, troca de tomada por uso indevido de Benjamin. Os famosos Bob Esponja. Eu acho que eu não tenho aqui para demonstrar, mas todo mundo sabe o que é um Benjamin, né? Então o que acontece? O camarada ele tem uma tomada de 10 A, aí ele compra um equipamento como um air fry na cozinha, que é de 20 A, demanda mais potência, mais corrente elétrica. Não entra na tomada, porque o buraquinho aqui é fininho, o plugzinho é mais grosso, não entra. Aí, ao invés do cliente, da cliente, chamar um eletricista para trocar a tomada, que é o correto a se fazer, o que eles fazem? Colocam um Benjamin, porque é mais fácil. Só que nisso acontece muito mau contato ali dentro, e aí vai aquecendo, ao ponto de derreter tudo, os pininhos ficar para fora, aí a pessoa vai lá com a mãozona para pegar e toma um choque. Então nesse caso aí, é um acidente, muitos acidentes acontecem, e também tem o prejuízo financeiro, certo? Uma tomada de 20 amperes hoje, pessoal, tá custando aí na média, tipo de 10 a 15, de 10 a 20 reais, vai, até uma marca boa. E o eletricista, não sei qual que é a região de vocês, mas o eletricista vai cobrar aí, se for bem próximo aí de vocês, tipo 50, 100, 150 reais no máximo para fazer uma troca de tomada. Eu mesmo, se é aqui próximo de casa, eu cobro 50 reais, então tipo, é uma economia muito besta. A pessoa querer colocar um Benjamin e correr o risco de um grave acidente acontecer, certo? E neste ano, pessoal, eu fiz muito serviço desse tipo, de trocar tomada porque colocaram um Benjamin lá. Outra coisa também, né? Às vezes não é nem só pelo caso da tomada ser de 20 para 10 amperes, mas às vezes tem uma tomada só e o camarada quer ligar 2, 3 equipamentos na mesma tomada, então coloca aquele Tzinho lá e vai enfiando os bichinhos lá, até explodir tudo e acontecer o pior, né? Então não faça esse tipo de coisa. Precisa de mais tomada? Chama um eletricista para ele fazer da melhor maneira, certo? Agora, para quem ficou até o final do vídeo, uma dica bônus. Como fazer para evitar todo esse tipo de coisa? Sempre, pessoal, faça sempre manutenção preventiva. Pelo menos de cada 2 anos. Ah, não tenho condição de chamar um eletricista todo ano. Beleza, chama de cada 2 anos, pelo menos. Só para o eletricista, se não der para você fazer tudo, para o eletricista pelo menos se esclarecer como está a sua instalação. Os cabos, está de acordo? A bitola dos cabos estão de acordo? Quantidade de disjuntor, distribuição do circuito, sistema de iluminação, tomada, sabe? Coisas básicas que a gente usa todo dia, chuveiro. Pessoal, eu pego tanto problema com chuveiro, da pessoa não fazer a emenda direito, às vezes o camarada não quer contratar o eletricista também, ele mesmo pega e instala o chuveiro. Só que na hora de emendar, ele decapa o fio desse tamanhozinho aqui assim, faz um rabinho de porco ali e passa um fio isolante. Depois de uns dias começa a cheirar queimado, aí o cidadão vai lá ver,
a fita isolante está derretendo, e o cheirão de plástico queimado. Aí sim ele vai chamar o eletricista porque não sabe por que está acontecendo isso. Emenda mal feita. Então, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é: contrate o eletricista periodicamente para ver se está tudo ok. Tá? Segundo passo, pessoal, uma coisa muito importante nos quadros de distribuição que evita choque, evita da gente ter um acidente fatal, é um dispositivo chamado IDR, que muitas pessoas às vezes confundem até como um disjuntor. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Inclusive, deixe nos comentários se vocês têm no quadro de distribuição de vocês esse together aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Ó. Tem gente que chama de disjuntor, quem não conhece, tá? Mas isso aqui é um IDR. Qual que é a diferença dele para o disjuntor, pessoal? Ele não protege a instalação de curto-circuito e sobrecarga. Ele protege contra a fuga de corrente e do cidadão levar um choque. Se vocês quiserem saber mais sobre isso aqui no canal é só vocês pesquisarem eletrizante IDR. Vocês vão achar tudo sobre esse assunto. Se eu lembrar também eu vou deixar na descrição. Mas isso aqui, pessoal, salva a vida, tá? Terceira dica nesse último tópico dos bônus é: verifique se sua residência tem sistema de aterramento. Se não tem, procure fazer. Procure o eletricista, a melhor orientação de que tipo de sistema de aterramento fazer, que ele vai te orientar da melhor maneira. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, deixar aquele like e deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês que vocês tiverem sobre riscos de acidente elétrico, sobre qualquer tipo de dúvida. Dependendo da sua dúvida, a gente pode fazer um vídeo para explicar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal mais uma vez e deixa aquele likeão maroto para nos fortalecer. Ah, e compartilhe também com quem vocês acham que precisa dessas dicas, hein? Não se esqueça.